No universo digital, quem domina as tendências de hoje já está moldando os negócios de amanhã. Cada inovação, cada estratégia, cada conexão é uma oportunidade para transformar o seu e-commerce em uma verdadeira máquina de resultado. Eu sou a Fê Ferfila e empreendo há mais de 7 anos no digital, sou consultora certificada do Mercado Livre e da Olish e também sou sócia da Renova Eletro. Seja bem-vindo ao Tração Digital, os seus minutos semanais mais poderosos para transformar o conhecimento em ação e acelerar o crescimento do seu negócio no mercado digital. Aqui nós simplificamos o complexo, trazemos as principais novidades, estratégias práticas, histórias reais que mostram que sim, é possível alcançar o sucesso no e-commerce, mas é claro, com muito planejamento e atitude. Com a potência de escala dos canais de marketplace, o apoio de construção de marca com as lojas virtuais e redes sociais e as estratégias omnichannel, a sua operação pode e vai ser muito poderosa, dentro do que a sua mentalidade permitir. Mas a gente vai trabalhar isso aqui também no programa. No episódio de estreia, temos um tema essencial: como os marketplaces podem transformar o seu negócio. Para enriquecer essa discussão, recebemos uma convidada especial que mudou completamente de área para abraçar o mundo digital e com resultados incríveis. Prepare-se para um episódio cheio de insights práticos e diretos, feito para você que aposta no online e está determinado a moldar o futuro da sua empresa. Pronto para começar essa jornada comigo? Mas antes da gente ter a nossa conversa com a convidada especial, que tal a gente conversar um pouco sobre o universo do e-commerce? No quadro Radar Digital, vamos conferir as tendências e novidades mais quentes que estão moldando o mercado de vendas online. Os marketplaces continuam a liderar o e-commerce no Brasil. De acordo com os últimos dados, impressionantes 78% das vendas online no país são realizadas por meio dessas plataformas. Isso reforça que, se você quer escalar o seu negócio digital, os marketplaces são o caminho. Grandes players no mercado, como o Mercado Livre, Shopee e Amazon, estão investindo fortemente em logística e tecnologia, criando um ambiente ainda mais competitivo, mas também repleto de oportunidades. É hora de se perguntar: a sua operação está pronta para aproveitar todo esse potencial? E falando em tecnologia, a inteligência artificial está transformando a forma como compramos e vendemos online. Você já percebeu que praticamente todos os aplicativos que usamos em nossa rotina estão com IA integrada? E nos canais de marketplace isso não é diferente. O Mercado Livre já utiliza IA para oferecer recomendações personalizadas, ferramentas de precificação dinâmica e respostas elaboradas no pré-venda. Essas inovações ajudam os vendedores a maximizar suas conversões e criar uma experiência de compra mais fluida e eficiente. Apesar de ainda ter muita coisa para melhorar, essas ferramentas nos ajudam muito no dia a dia da operação. Um outro ponto de destaque foi a Black Friday do ano passado. As vendas bateram recordes, não sei como foi aí na operação de vocês, mas o e-commerce brasileiro registrou mais de 9 bilhões de transações ao longo do final de semana. Isso significa um aumento de 10,5% em relação ao mesmo período de 2023. Esses dados todos são da Neltrust. Para se destacar em meio à concorrência, não é só sobre oferecer preços baixos. Ser transparente com o cliente, ser ágil nas respostas e na entrega e oferecer um excelente pós-venda são essenciais. Controlar bem sua precificação, eu sei que é um desafio, mas precisa ser feito. Seu estoque e estrutura tributária são outros pontos que te trazem uma vantagem competitiva. Na verdade, são muitos detalhes para a gente gerenciar na operação. Mas você não está sozinho nessa. Eu tô aqui para ajudar a deixar a sua jornada mais organizada e mais leve. Porque no digital não é vender a qualquer custo. Apesar de muita concorrência, é possível construir uma empresa saudável e de longo prazo. O desafio é maior, mas ele constrói um negócio sólido e sustentável no longo prazo.
No e-commerce, estar atualizado e organizado não é uma opção, é uma necessidade. Falando em organização e transformação, nada melhor do que ouvir as experiências de quem já passou essa jornada. No quadro de Frente com o Negócio, você vai conhecer histórias, experiências, besteiras, alegrias de todo mundo que está nesse universo digital, assim como você. E a convidada de hoje vai contar a sua experiência de mudança de carreira. Ela saiu do off e foi para online e transformou a sua vida com o digital. Estão preparados? Está começando o nosso quadro de Frente com o Negócio. Aqui a gente vai trazer histórias inspiradoras do universo digital e especialistas que vão ajudar você a tracionar a sua empresa. No episódio de hoje a gente vai trazer a Patrícia Moura. Ela saiu do mercado corporativo muitos anos nesse universo e deu um salto corajoso no mundo digital. Patrícia é sócia da Renova Café, uma empresa que dedica as vendas no mercado de marketplaces. Se você está pensando em migrar para o digital ou ganhar tração no seu e-commerce, prepare para anotar dicas valiosas. Paty, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, estou bem feliz de estar aqui com você. Muito bom. A gente tem uns minutinhos para bater papo, então fica muito à vontade. Vou puxar umas perguntas, mas fica aí à vontade para trazer o que você tem aí de melhor, tá bom? Perfeito. Então, Paty, a gente entender um pouquinho dessa sua jornada, que você saiu desse mercado corporativo e entrou de cabeça aí no digital. Conta pra gente um pouco dessa jornada e como é que você decidiu ir para esse mercado. Tá. Eu trabalhei por 22 anos no mercado corporativo e tive meu bebê nesse processo e eu não vi meu filho crescer. E aí eu quis dar uma pausa nessa minha carreira, fiquei afastada por um período. E depois que ele já estava mais independente, eu decidi voltar a trabalhar. Foi então que numa roda de amigos, batendo um papo, eu acabei compartilhando o meu desejo, né? E uma dessas pessoas que também estava procurando fazer um investimento bacana, principalmente na área do e-commerce, que era o meu desejo maior, porque eu pensava muito em escalar. Futuro, né? Se fala muito do digital. Isso, exatamente. Ele me fez uma proposta super bacana e eu não pude recusar, né? Então, ele é o sócio investidor desse projeto maravilhoso. Que é a Renova Café. Exatamente, a Legal. Renova Café. E eu tô à frente da operação da empresa. Legal. O que eu queria também, e o que me preocupava muito, eu já tive a experiência de ser CLT, né? Então, eu não tinha liberdade de horário e nem liberdade geográfica. E você buscou o empreendedorismo para conseguir ter um pouco mais de liberdade mesmo. Exatamente. Na verdade, mais ou menos, né, Fê? Principalmente no começo, a gente sabe que a nossa empresa, ela depende muito ali e a gente acaba ficando preso em horários, né? Exatamente. E quando a gente fala de marketplace, você vai entrar mais nesse assunto aqui com a gente, o próprio canal prende a gente em determinados horários, né? Com os horários de corte, de envio. Isso. Então, enquanto você ainda é poucas pessoas envolvidas, a gente tá muito ali no dia a dia, né? Exatamente. Mas é natural, a gente vai buscar por essa liberdade, de fato. Isso, é só por um período, né? De dedicação. Então, no começo, éramos só eu e ele, né? Então, é exatamente isso que você falou. Eu tinha que bater ponto. Mas estava tudo certo, eu sabia que eu estava fazendo um plantio onde eu ia colher a médio e longo prazo. Legal. E como que tá sendo essa jornada no digital? Então, tá sendo incrível, né? Na verdade, assim, eu tive que ter uma mudança de mentalidade muito grande, porque lembra que eu te falei no começo? Eu era CLT. É né? Completamente diferente, né? Exatamente. Então, assim, eu não conhecia nada de contabilidade, eu não conhecia nada de negócio setor mesmo. fiscal, de negócio, planilha. Então, eu tive que aprender e isso me deu um desespero muito grande. Começo. Sim, foi a minha maior dor. Então, assim, como eu era sozinha no começo da operação, então eu era responsável pela compra de mercadoria, eu era responsável pela venda dessa mercadoria, eu era responsável pela logística dessa mercadoria. Pela venda, pelos canais, o atendimento. Então, pré e pós-venda, eu fazia tudo. Então, eu sou uma pessoa, assim, que gosta muito de processo e se identifica com processos. Eu acho que se a gente não tiver processo... Desanda, a gente não consegue organizar, né? E depois fica pior para você colocar o
o trem no trilho. E essa mudança de mentalidade, então, foi um pouco de você ter que dar conta de tudo, que é diferente do CLT, que talvez você tinha uma área específica. O que você fazia na época? Eu sempre trabalhei na área comercial. Comercial. Isso, E e aí- RH também. E aí você dá um salto pro digital, um universo novo, e ainda empreendendo nesse universo que você tem que cuidar de tudo, porque você tá ali sozinha Exato. na operação no dia a dia, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Teve uma área que foi mais desafiadora pra você? Alguma específica, assim? Foi atendimento? Foi logística? O que foi mais doloroso? Eu precisei me adaptar a esse segmento de mercado. Tá, Tá. o digital mesmo. Exatamente, porque muda a todo instante. A todo Muda. instante. Então, eu precisei me profissionalizar nessa área, né? Tá em constante aprendizado. O tempo inteiro. E assim, as informações, elas mudam o tempo todo, né? Então, quando eu acabava de aprender uma informação nova e voltava, já tinha mudado completamente. Isso me dava um pouco de desespero. Por isso que eu falo muito sobre a organização, né? Eu tive que entender que eu estava num processo de aprendizado, né? Que tudo que é grande hoje, um dia começou pequeno, né? E Então, muitas vezes começou sozinho, né? Então esse sentimento que você teve no começo de eu tenho que dar conta de tudo, ele é natural, né? Porque a gente vai construindo time, vai profissionalizando a empresa, vai conectando ferramentas. Daqui a pouco a gente também vai trazer mais dicas práticas sobre isso. Então é natural, né? Esse muito. sentimento. Exato. E aí você diria então que para você superar todos esses desafios, o que te ajudou foi a mudança de mentalidade para uma visão mais digital e organizar processos. Exatamente. Definir processos. Exatamente. Tem alguma ferramenta que você usa para te ajudar nisso? Sim. Eu entendi que eu precisava de uma ferramenta para organizar as minhas tarefas, né? Tá. Então, São muitas, né? são muitas. Eu já tinha usado a Trello, mas Tá. eu não tive muita identificação com ela. E aí eu recebi uma indicação para utilizar o Asana e eu adorei, né? Funciona bem aí. Muito bem. Então, assim, a minha vida profissional e até pessoal tá dentro dessa ferramenta. Então, ela me ajuda a gerenciar as tarefas As do dia a dia. prioridades, você sabe que você Total. tem. Principalmente que tem muitas áreas para que elas vão mudando, né, durante o Oscilam dia. muito. Começa com o atendimento, aí eu vou para logística, então o Asana que você usa hoje te ajuda a organizar essas prioridades do dia. Exatamente. E seu time tá aí também dentro? Esse é o meu maior desafio. Eu vou Esse é o chegar lá. próximo. O que acontece? O Asana é muito incrível porque terminei a minha jornada de trabalho, eu saio do escritório sem nada na cabeça. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu Ali. implemento lá, né? Porque eu saía do escritório, eu ficava com um monte de coisa na cabeça, um monte de tarefas que eu não tinha concluído. No dia seguinte, eu acordava tentando lembrar o que eu não tinha concluído. Esse problema acabou. Então, o Asana trouxe essa solução para mim. Deixar livre, né? Isso. E ajuda a gente até a colocar um limite, né? A gente sabe que como empreendedor, a gente vê a oportunidade, tá em qualquer lugar, a gente tá enxergando, putz, isso aqui eu posso implementar no meu negócio, isso aqui e tal. Só que quando a gente organiza, então, as tarefas, sai ali daquele universo realmente de trabalho, pra gente poder olhar para as coisas pessoais da vida também, né? Porque senão Exatamente. a gente trabalha o tempo todo. Isso. Você sai da operação e você começa a ficar com uma mente mais estratégica. É muito bacana. E ela vai para casa comigo, porque eu tenho app, né? Então, eu não tô full time. No escritório, Né? ali. Exatamente. Mas aonde eu vou? Eu quero trabalhar no cowork hoje. Eu trago comigo. Que essa é a liberdade que você buscava, né, Exatamente, Paty? Então você diria exatamente. que implementar uma ferramenta assim e ter um time organizado ali na operação pra dar vazão pro dia a dia Isso. foi o que te ajudou a ter a liberdade que você buscava quando você saiu do CLT pra cuidar do seu filho. Exatamente. Incrível. E o mundo tá caminhando para isso, né? É isso. E tem possibilidade, né? Quando a gente fala do e-commerce com estoque físico, muitas vezes a gente pensa que não tem possibilidade da gente ter liberdade geográfica, né? Que é o que a Paty está trazendo. Mas dá, com muita organização e estrutura operacional, a gente consegue chegar nesse lugar, né? A gente consegue chegar onde a gente quiser se a Com gente se dedicar certeza. para aquilo, né? Uhum. Legal. E aí, Paty, então, agora a gente entra nesse universo digital, né? Você saiu lá da sua carreira do CLT, veio pra cá empreender. O que mais te surpreendeu nesse universo digital e principalmente em marketplace? Que hoje o modelo de negócio da Renova Café é vender em marketplace. Isso. O que mais te surpreendeu nisso? Tá. Era o que você esperava? Muito mais do que eu esperava. É muito legal você entrar, começar a trabalhar com algo que você não tem vícios, né? Porque você não cria expectativa. Tá. E com isso você não se frustra, né? Quando eu decidi voltar para o mercado de trabalho e pensar em algo que eu pudesse escalar, eu, de fato, pensei em criar um site, né?
Então, eu falei, gente, mas se eu for criar um site, eu vou ter alguns desafios, né? Até as pessoas conhecerem essa marca. Será que esse site é confiável? Será que não é? Então, ali, até essa marca, ela se tornar uma marca consistente, né? E reconhecida, iria demorar um pouco. Investimento de tempo, financeiro. Muito grande. De conhecimento, né? Exato. Entender como constrói um site. Isso, e sozinha, né? E aí, quando veio essa oportunidade de trabalhar com marketplace, eu falei, cara, eu vou ter tudo. E a gente acha que a gente não faz nada, mas a gente é a cabeça por trás desse negócio. Porque é uma ferramenta muito incrível, com vários facilitadores, né? E o investimento, na verdade, é só de produtos. Tá? O grosso mesmo acontece depois da venda, né? Que é a comissão, custo de frete. Exatamente. Então, assim, tem que ter um alinhamento muito bacana, né? Dentro dos marketplaces. Na verdade, o que acontece? A melhor oferta é a que vai vender, né? Então, isso foi o que eu aprendi no começo. Como que eu faço para ter a melhor oferta? O melhor preço. Só que dentro dessa oferta, eu também preciso ter um bom anúncio. Para ter esse melhor anúncio, eu preciso ter imagens boas, títulos incríveis e descrições completas. Porque ele não pode sair de dentro desse anúncio com qualquer dúvida, né? E aí, no começo foi um pouco desafiador, porque era tudo na unha. Depois eu entendi que eu poderia automatizar tudo isso. Títulos, descrições, precificação. No começo eu mesma tirava as fotos, fazia os vídeos e divulgava, né? Depois disso, a gente tem que entender que a gente também precisa fazer investimento na publicidade, que são os ads, né? E as pessoas acham que vão investir e vão ter esse retorno. Não, é um retorno a curto e médio prazo, né? Então, é aquela receita, você planta para poder colher. Como o empreendedorismo, né? A gente estava falando, né? Começa sozinho, Isso. batalhando lá, sendo presa pelo seu próprio negócio, porque você tem que estar o dia inteiro ali, mas depois você vai colhendo esses resultados, a mesma coisa com publicidade, né? Então agora a gente põe um dinheiro e aí ele vai evoluindo. É uma poupança, né? Eu falo que é uma poupança, exatamente. E aí depois tem o pré e o pós-venda, que eu acho que é o que eu mais me identifico, né? O encantamento do cliente. Então, eu faço questão de entrar em contato com cada um dos meus clientes dentro dos marketplaces para agradecer pela compra e entender se ele precisa de mais alguma coisa. E é ali que eu entendi que eu fidelizo esse cliente, sabe? Mesmo no marketplace, você sente que dá para trazer esse cliente de volta? Dá sim, porque muitos não se preocupam com pós-venda. Né? Então, você sai à frente da concorrência nesse sentido. Exatamente. A concorrência é muito acirrada, principalmente de preço, né? Então, eu falei, o que eu posso oferecer a mais para que esse cliente tenha um encantamento pelo meu produto, né? E volte a comprar com você. Exato. E o seu produto, Paty, é muito legal, né? Porque é café, então... Eu vou contar aqui, mas eu não tomo café. Empreendedor difícil, né? Todo mundo vai fazer negócio, toma café. Eu sou mais do chazinho. Mas o café o brasileiro gosta, né? Muito. Então é um produto de recorrência. Comprou, acabou, volto para comprar de novo. Exatamente. É um produto commodity, né? O ticket dele é baixo, então eu tenho que escalonar muito. Com isso, eu entendi que eu precisava incluir produtos de alto valor para poder vender esse café, ou seja, uma venda casada. Entendi. Trabalhar com kits. Com kits, exatamente. Então, foi uma virada de chave muito incrível, né? É lógico que ainda nós estamos em construção desse processo, porque a gente acabou de tomar essa decisão. Faz pouco tempo, né? O quê? 1 ano, né? 1 ano e 4 meses. Tá? Pra quem tava no universo off, veio pro online, já tá nessa estrutura, com sistema de gestão, com sistema de organização de tarefas. Isso. Nós começamos eu e o meu sócio. Hoje nós temos mais 3 pessoas. Olha que legal. Nosso time tá em 5 pessoas. Uma baita história pra gente se inspirar. Muito. E aí, a gente vai procurando, né, as prestações de serviço, que são a contabilidade, a empresa de publicidade e propaganda, né? A gente acaba terceirizando porque a gente não tem expertise nisso, tá? Mas assim, tá crescendo e eu tô bastante feliz com a nossa evolução. Então, você diria que o que você mais se surpreendeu nesse digital é essas inúmeras possibilidades que você consegue fazer.
E testar rápido, né? Você trouxe de mandar mensagem para o cliente no pós-venda, você já entendeu que isso tem um impacto positivo numa recompra. Uhum. Então, essa que é a surpresa aí do digital. Exatamente. Uma preocupação que a gente precisa ter, como se eu também tivesse o meu e-commerce, é que quando a gente trabalha com marketplaces, né, a gente fica à mercê deles porque a gente espera a infraestrutura deles para a gente poder, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um produto que não chegou, uma cápsula de café que não chegou no consumidor, Tá. né? Ele comprou, vocês embalaram, despachou. Exatamente. E não chegou na casa dele. Isso, eu fiz toda a parte logística e depois que eu já despachei essa mercadoria, o marketplace é que fica responsável pela entrega do produto. Tá. Isso é maravilhoso também. Só que ele não recebeu. O cliente. O cliente não recebeu e ele entrou em contato comigo e ele falou, eu até agora não recebi meu produto. Então, assim, a gente tem que olhar para isso com muita sensibilidade, porque se ele tem uma experiência negativa com o meu café, vai impactar de forma muito direta. Na reputação como vendedor no canal. Exatamente. E é muito sensível, né? Acho que até pegando um gancho desse começo ali, da conversa que você trouxe, da facilidade, né? Ao invés de eu criar minha loja virtual, porque eu vou ter que criar todo esse ecossistema sozinha, com investimento na frente, gerar atração ali dentro de tráfego pago, trazer mídia. O Marketplace já traz isso, porque a gente entra no aplicativo de um Mercado Livre, da Shopee, do Magalu e faz a compra. Isso. Então a gente já aproveita do tráfego dele e de todo o ecossistema. Então não preciso pensar em logística, não preciso pensar em meio de pagamento. Então tudo isso traz essa facilidade, mas tem os contras, que é a questão de o cliente não recebeu e agora o que eu faço para ajudar ele, né? Exatamente. Porque não fui eu que entreguei para casa dele. Isso. E como vocês lidam com isso hoje? Eu tenho o app, né, dos marketplaces no meu celular. Tá. Então eu já ativei ali as notificações. Quando vem alguma pergunta, né, que entra em formato de reclamação, prontamente eu já respondo. Exatamente. E aí você sente que responder mais rápido, você consegue reverter talvez uma situação? Com certeza, quase que em 100%. Eu falo para você que hoje, é claro que conforme as vendas vão aumentando, a porcentagem de devolução ou reclamação ou cancelamento também aumenta. E tá tudo certo. Mas eu digo para você que 1% de reclamação é muito, no meu marketplace. É legal a gente até trazer pra galera que tá querendo começar a ir pra esse universo do e-commerce, principalmente o marketplace, que é a reputação que manda, né? Então, se você demora pra responder ou não atende o cliente, isso tem um impacto muito grande na sua reputação como vendedor, que é isso que a Paty tá trazendo, né? Então, se eu demoro pra responder, eu não resolvo a vida do meu cliente, ele vai deixar um comentário negativo, vai ter um impacto na minha reputação. E sabe aquele verdinho que a gente olha quando vai comprar no Mercado Livre, por exemplo? Vai ter um impacto na cor. E aí acabou o negócio, né, Paty? Vocês já vivenciaram alguma coisa de queda de reputação? Não, ainda não. Espero que não. Espero que não, Com tudo isso bem organizado, acredito que não vai acontecer. Exatamente. O que acontece? Os marketplaces têm as políticas, né? Tem as taxas que a gente precisa pagar, os comissionamentos, algoritmos. Então, às vezes, existem algumas mudanças e a gente precisa acompanhar e se adaptar. Mas se eu tivesse num outro cenário, não seria diferente, né? Então, hoje eu olho para eles, Mercado Livre, Amazon, Magalu e até mesmo a Shopee, eu os vejo como parceiros de negócio. Total. Porque se não fosse eles ali, eu não estaria ali, entendeu? Então, assim, e o cliente, eu como consumidora, eu sou muito consumidora de produtos via e-commerce, né? Então, eu já vinha com essa visão. Então, foi muito fácil para eu me colocar no lugar desse comprador, né? Então, o que ele procura? Velocidade. O que a gente procura, né? Então, essa mentalidade, eu gosto de pensar nisso, né? Quando a gente vai construir um anúncio no digital, terminou de construir na visão de seller, né? De vendedor, Isso. Entrar como se você fosse comprar o seu anúncio. Isso. Se o seu produto ali anunciado, se ele tá bom, você compraria? Então, eu fiz um bom trabalho. Então, é sempre virar essa chavinha, né? A gente é vendedor, só que a gente precisa virar a chavinha para ver se o consumidor vai ter uma boa experiência. Exatamente. Porque a gente é consumidor também. Exatamente. Então, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil de gerenciar, né? Todo esse processo, toda essa operação. E aí, entrando então um pouco mais nessa sua responsabilidade logística ali no dia a dia, como que você organiza o estoque no galpão, né? Porque pensando que um dos pilares ali dentro da reputação do canal é entregar com agilidade, é evitar cancelamento por erros de estoque ou ruptura, como que vocês se organizam fisicamente até para quem tá buscando um galpão ou dentro de casa mesmo? Quais são as dicas que talvez você consiga trazer pra gente, pra galera organizar o espaço para ter mais eficiência operacional? A gente sozinho
chega mais rápido, né? Mas a gente acompanhado vai mais longe. Então, a gente entendeu que a gente precisava automatizar essa operação, trabalhando com RP. E assim, lembra que eu falei que eu trabalhei no mercado corporativo? Eu tinha um pouco de conhecimento, mas parecia uma colcha de retalhos esse RP que eu trabalhava. Hoje, o que eu trabalho, gente, o que ele me oferece... Traz leveza. Otimiza muita coisa. Então, assim, eu compro, a mercadoria chega, eu dou entrada e automaticamente o meu estoque já é abastecido. Nos anúncios. Todos. Em todas as integrações, porque você comentou que tem vários canais, né? Você tá no Mercado Livre, quais outros? 4 canais. Amazon, Mercado Livre, Magalu e Shopee. Eu dou entrada dessa mercadoria e automaticamente ela é integrada em todos os canais, né? Através desse sistema que organiza tudo. Exatamente. Centraliza, né? Exatamente. Ele cuida da minha logística, ele cuida da minha venda. Eu trabalho muito com relatórios de reposição de estoque, porque assim, no começo eu olhava na prateleira. Né? E eu falava, tá acabando aquilo, tá acabando isso. Passava a mão, falava pro fornecedor, preciso do sabor tal. Era o feeling, né? Mas aí, as tarefas, elas começam a aumentar no dia a dia. E aí vai ganhando complexidade. Isso, e a margem de erro pode ser muito maior, né? Então, assim, eu entendi que eu precisava utilizar esse RP, né? É um suporte incrível, o time do RP. Então, assim, no começo foi um pouco difícil, porque eu precisei fazer alguns cursos, né? Mas como eu estava sempre aberta às informações, e sempre busquei ajuda, então foi muito mais fácil, né? E fisicamente você vê que a disposição dos produtos ajuda de alguma forma? Então, ter a organização dos produtos que vendem mais na frente, atrás, para dar mais vazão ali, velocidade. Vocês se preocupam, pensam um pouco nessa estrutura? Muito. Por exemplo, o RP hoje, ele me proporciona acompanhar lote e validade dos meus produtos. Seu produto é perecível, né? Tem que tomar Exatamente. cuidado com isso. Então, esporadicamente, eu digo que mensalmente, o Asana me avisa, Patrícia, tá na hora de olhar para esse estoque, né? Lote, validade. Então, a gente faz muito first in, first out, tá? Então, ele gera um relatório para mim. Eu vejo, por exemplo, isso aconteceu recentemente. Eu puxei o relatório em agosto e eu via que existiam produtos que já iam vencer em dezembro. Isso facilita o quê? Criar campanha promocional. Para poder tirar esse produto que está próximo ao vencimento. Exatamente, não ter nenhum prejuízo, tá? Então, assim, a gente trabalha muito dessa maneira. Uma outra coisa muito bacana é o fulfillment do Mercado Livre. Quando eu entendi que eles poderiam fazer todo o processo logístico para mim, eu falei, cara, preciso investir tempo e energia no full. Exatamente. Então, assim, hoje, a gente começou, assim, com passinhos de tartaruga, né? E aí, quando eu vi que eles começaram a sugerir novos produtos para eu caminhar para lá, eu fiquei tão feliz. Foi um acerto dentro do negócio. Muito. Aumentou venda... Exponencialmente. Legal. E isso também vai de encontro com a liberdade geográfica, né? Dentro da minha operação, todo o meu estoque, ele é armazenado num operador logístico, que faz esse processo de fulfillment, né? Que é, você separa uma quantidade de produtos, envia para esse parceiro, no caso do Mercado Livre, é a operação deles. No meu caso, eu tenho um operador que faz isso. Todo pedido que entra é processado por esses parceiros. E aí eu não preciso ter um galpão próprio. Não. Então, hoje você tem a sua estrutura própria e apoia a velocidade ali do fulfillment do Mercado Livre, ou então você pode ter sua operação 100% terceirizada, né, com o apoio de um operador. Isso. A gente se preocupa muito em atender outros canais de venda, né? Então, são vendas diretas. A gente começou a divulgar via WhatsApp também. Tá. Exatamente. Então, sair um pouco dessa frente de marketplace, continuar tracionando e crescendo ali, mas ter o apoio mais de outras linhas ali, talvez com a marca de vocês, é isso? Isso, exatamente. A gente já está começando a pensar... O site próprio. O site próprio, exatamente. Outro desafio. Isso. E aí a gente vai ter que puxar uma outra conversa para entrar nesse universo, Maravilha. Que é infinito. É isso aí. Nosso comercial fica num prédio comercial, né? Nossa sala comercial fica num prédio comercial. E lá tem clínicas, lá tem escritórios de advocacia, contabilidade, exatamente. Então, a gente começou a fazer essas vendas via WhatsApp. Né? Eu entrava em contato com essas pessoas, pegava o telefone deles, apresentava a minha empresa e eles começaram a pedir por WhatsApp. Tá. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter um estoque ali também para atender esse pessoal, que são as vendas diretas, né? Legal. Então, o nosso maior estoque, ele vai para o fulfillment, tá? E a gente mantém ali
40% do nosso estoque fica ali pertinho da gente pra gente atender essas pessoas. Nossa, e é uma baita de uma sacada, né, Paty? Porque essa galera tá ali do lado de vocês, você não vai ter custo logístico, não vai ter frete, né? Porque você aperta o elevador, desce a escada e tá ali entregando nos seus vizinhos. Então, uma baita sacada e trabalha a recorrência também, Com porque eles tomam certeza. café todo dia, com trabalho e tal. Exato, e aí a nossa margem de lucro fica muito melhor. Legal. E aí, entrando então aqui para as perguntinhas finais, tem algum momento marcante ou uma grande conquista que você pode compartilhar, que você vivenciou aí desde que você tomou a decisão de ir pro digital? Eu acredito que seja o meu desenvolvimento pessoal, sabe, Fê? Tá. O marketplace é um ecossistema incrível, Muita coisa para aprender, né? muita. É lógico que você tem que estar aberto, né? E você tem que entender que você precisa das pessoas, né? Para fazer esse negócio girar. Uhum. Então, assim, além de... Lembra que eu falei que eu tive que dar um passo para trás porque eu achava que eu não ia dar conta, entrava um desespero, isso influenciava diretamente as minhas tarefas e o meu resultado final? Então, assim, eu falei, pera lá, eu sei que eu tenho que dar conta de tudo, mas eu tô num processo de aprendizado, né? Então, assim, fui pedir ajuda. Porque eu já vinha com essa crença limitante de que eu tinha que fazer tudo o tempo inteiro. E acertar sempre. Nossa, era a minha maior dor. Era a minha maior dor. Então, assim, o meu desenvolvimento pessoal foi muito incrível nessa minha jornada de investimento nos marketplaces. Caramba, bem legal. É, muito. É uma baita jornada, né, Paty? É. Sair de um universo completamente diferente, arriscar, entender um marketplace que tem muitas frentes, muitas mudanças, que mudam regras. Exato. Então, O muito que eu fui legal. entender também, que isso me incomodava muito, eu estava ali na frente, na linha de frente, né, de vendas mesmo, e o cliente, ele recusava o meu produto. E eu fui entender que aquele não era para mim. Era pro produto, que no momento ele não queria consumir, mas que num outro momento aquilo faria sentido para ele. Sim. E ali é onde eu fui entendendo que eu tinha que manter esse relacionamento. Profissional? Não profissional, mas um relacionamento pessoal, Fê. Foi muito bacana, porque quando é o que você Com falou. o cliente, você disse? Exatamente. Eu me colocava no lugar dele, eu entendia que não era o timing dele para consumo, mas eu comecei a executar uma tarefa dele não esquecer de mim. Legal. Né? Mas sem ser chata, incisiva, entendeu? Tá ali pra ele. Exatamente, à disposição dele. Essa é a minha visão, eu tô à disposição do meu cliente. Legal. Porque ele que paga a minha conta no final, né? No final, se a gente não tem cliente, É, se a gente não tem bons parceiros, como Exatamente. sistemas, como canais de venda, a empresa ela não acontece, né? exatamente. Então, pra gente encerrar, Paty, esse papo aí que a gente já passou por ferramentas, por prioridades, por organização, por mentalidade, mudanças aí dentro desse universo. Qual um conselho final? O que você diria para alguém que quer começar, que está inseguro, que talvez alguém que está ali preso no mundo corporativo e tem vontade de vivenciar o e-commerce ou o empreendedorismo? O que você diria para essa pessoa que ainda está com medo e não sabe para onde começar? Maravilha. Eu não tinha plano A, né? Então eu tive que fazer essa roda girar muito rápido para ser meu plano A. Então, o que eu falo, assim, para quem quer sair do CLT, permaneça no seu plano A, né? Se organize financeiramente, tá? E vai trabalhando o seu sonho de ter um negócio próprio como plano B, né? E depois você faz essa transição de carreira. Isso é bastante importante, porque você vai ter problemas aqui como empreendedora. E no primeiro desafio que você tiver, você vai falar assim, cara, eu não vou dar conta. E aí você larga e continua à mercê do seu plano A, do seu CLT. E os seus sonhos, todos os sonhos que você quer realizar, vão estar nesse plano B. Porque é ilimitado, né? Então, assim, esse é um primeiro conselho que eu dou. Não espere ficar perfeito para começar. Comece e, assim, com o carro em movimento, né? E se precisar trocar a roda, o pneu, o carro em movimento mesmo. Continuar, Não para, persistindo. persistindo. Muito bom. É persistência, não pode desistir no primeiro obstáculo. É acreditar que você quer empreender e tocando em paralelo e fazer acontecer. Exatamente, vai com medo mesmo. Muito bom.
Obrigada, Paty, por ter Obrigada a topado, você. por esse papo incrível. A Paty mostrou pra gente que o cliente ele tem que ser o centro da nossa construção de empresa, usar canais digitais como o Marketplace podem ajudar a gente a escalar o negócio com investimento inicial, que é basicamente o produto, se dedicar muito no processo, buscar conhecimento e persistir. É assim que a gente vai conquistar um negócio potente aí dentro do digital. Obrigada, Paty, por ter topado aí esse bate-papo, foi muito bom. Obrigada a você, Fê, estou à disposição, viu? Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, o que mais te impactou dessa conversa? Conta pra gente nas redes sociais do Gprime TV e do Tração Digital. E lembre-se, toda grande transformação começa com uma decisão. E como vimos hoje, o mundo digital está cheio de possibilidades para quem está disposto a se reinventar. Até o próximo episódio.